Passam hoje 2 meses das legislativas de 10 de março e estamos a um mês das europeias de 9 de junho. Será que alguma vez saímos da campanha eleitoral? As estratégias dos partidos estão cada vez mais à tona, para quem queira entender, e os nossos ases estão muito atentos às jogadas políticas, na jogada da semana, na segunda parte, com ou sem traições à pátria, com ou sem pais e mães de medidas, e quem é mais e menos europeu. Para já, nesta primeira parte do Fora do Baralho, temos cartas avulsas para temas bem pensados, pela Susana Peralta, pelo Luís Aguiar Conraria e pelo Jorge Fernandes. O João Marcos de Almeida hoje não pôde estar, está de volta para a semana. A primeira carta, vamos lá a isto, é uma carta de espadas. Luís, Francisco César, filho do antigo presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César, vai ser candidato único à sucessão de Vasco Cordeiro no PS Açores. Luís Aguiar Conraria, estamos aqui com algum problema técnico no arranque deste Fora do Baralho. Penso que estás em mute. Não é? Sim, mas agora já te estou a ouvir. Aqui o Jorge a testar o seu som. O que é engraçado nisto do Partido Socialista é que os militantes e dirigentes do Partido Socialista passam a vida, mas consta, não deve haver semana em que não falem da ética republicana. Estão sempre com a história da ética republicana para trás e para a frente e a falar na questão, na ética republicana, na gestão da coisa pública e por aí fora. E uma pessoa depois vê que a ética republicana se traduz em sucessões dinásticas e isto é constante. Quer dizer, nós vimos a determinada altura nos governos de António Costa em que no mesmo governo tínhamos pai e filha, marido e mulher. Isto não é só o PS, mas é muito, quer dizer, basta olhar para os apelidos de um conjunto enorme dos atuais políticos e comparar com os da geração anterior. Quer dizer, por exemplo, o João Cravinho, às vezes até o primeiro nome conhecido, que são pai e filho, e está sempre a acontecer em vários partidos, mas especialmente no PS. E simultaneamente falam sempre na ética republicana. E uma pessoa pergunta-se, mas que raio de ética republicana é esta em que o poder realmente se desenvolve de uma forma sucessória de pai para filho, ou pelo menos dentro das famílias? É uma ética republicana que não serve para criticar as linhagens de sangue. E agora aqui o caso dos Açores é simplesmente mais o último caso. Portanto, agora o próximo líder do PS açoriano, estou a dar como adquirido que vai ser eleito, dado que é o candidato único, é filho do penúltimo líder do PS açoriano. Quer dizer, quem é que virá a seguir? Se calhar virá a filha do Pedro Cordeiro? Ou, quer dizer, não sei, acho isto tudo tão pouco republicano que me choca. E claro, quer dizer, nós podemos... E eu percebo que alguém que é de uma família de políticos, naturalmente, se calhar terá mais apetência para estar na política. Quer dizer, é normal isso. Mas não chega. Quer dizer, um partido que se diz republicano e imbuído de ética republicana tem obrigação de ir procurar outros quadros fora das suas famílias de sempre. E pronto, mais uma vez aqui isso não aconteceu no Partido Socialista e, portanto, espadas, e aqui se calhar o naipe adequado é rei de espadas, não é? Estamos aqui numa espécie de monarquia, portanto, rei de espadas aqui para o PS açoriano. O rei de espadas a abrir aqui este Fora do Baralho. Susana Peralta, vamos agora para a tua carta. É uma carta de copas para a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, dá apoio ao Parlamento. Respondeu hoje aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, dizendo que é impossível avaliar em 15 dias o impacto orçamental das propostas sobre o IRS. Sim, é a Rainha de Copas, a minha Rainha de Copas, que é a Unidade Passamos Técnica... do rei para a rainha. Passo exatamente. Eu podia dar Rei de Copas ao coordenador da unidade, mas acho que é mais inclusivo designar toda a unidade técnica. É uma ideia excelente ter uma unidade técnica de apoio orçamental. Trata-se de uma unidade independente no seio do Parlamento que permite avaliar impactos orçamentais de várias medidas que o Parlamento toma do lado da despesa e do lado da receita. Agora, isto está a acontecer permanentemente e a culpa não é da UTAL, a culpa é da falta de noção dos grupos parlamentares quando enviam ao TAU pedidos de avaliação. Já aconteceu, por exemplo, numa altura em que era para avaliar o impacto orçamental da questão da exclusividade nas carreiras do Serviço Nacional de Saúde,
que também na altura a UTAL, e depois pela pessoa de Rui Nuno Baleiras, que acaba por ter depois aqui um papel mediático importante e também de alertar para este tipo de disfunções, que é dizer à UTAL, agora avaliem lá isto, como se isto fosse umas contas, isto faz lembrar aquela coisa, o homem da Regis Conta que havia nos anos 90, eu peço desculpa a quem nos ouve que seja um bocado mais jovem, é como se eles tivessem lá uma caixinha registradora e fizessem ali umas continhas da treta para perceberem este tipo de impactos orçamentais. Neste caso, o que aconteceu foi que a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública pediu à UTAL para avaliar até o dia 23 o impacto orçamental das várias propostas relativas à redução IRS, não vou entrar agora aqui nesse detalhe, porque acho que toda a gente percebeu o imbróglio e, digamos, a imaginação criativa que anda por aí relativamente a diferentes propostas de redução de IRS, e a UTAL vem dizer que não tem meios técnicos, diz mesmo uma missão impossível de concretizar. Estamos a falar do filme Missão Impossível, porque, segundo a UTAL, e neste caso Rui Baleiras, não tem, portanto, no prazo definido, não tem meios, nem do ponto de vista de disponibilidade de informação, nem depois também há aqui outra noção que é para perceber que se a UTAL, para fazer este tipo de avaliações, tem que parar de fazer todo o resto que faz. E, portanto, de facto, isto denuncia duas coisas. Em primeiro lugar, que é como sempre em Portugal, nós criamos este tipo de instituições que são umas boas ideias em si, portanto é ótimo termos de facto esta unidade técnica de apoio orçamental no seio do Parlamento a ajudar os grupos parlamentares, as comissões parlamentares e o próprio trabalho do Parlamento a tomar decisões orçamentais com reflexão, não é? No fundo, com substância acerca dos seus impactos, mas depois, se não dotam esta UTAL dos meios técnicos do ponto de vista dos recursos humanos e também lhe dão acesso à informação necessária para a UTAL conseguir fazer este tipo de trabalho, isto acaba por ser uma espécie pronto, um faz de conta. E as minhas copas aqui são sobretudo para esta grande honestidade e para a abertura e para a transparência da UTAL, que de facto diz que quando não consegue calcular, em vez de fazer ali umas continhas da treta, não é? Lá está com a tal máquina registradora. Não, a UTAL diz, olha, isso não dá. E eu julgo que isso é um saudável contributo para a qualidade do debate, porque ajuda-nos a perceber que isto são coisas técnicas complicadas e ajuda até de alguma forma a denunciar alguma leviandade com que os partidos muitas vezes vêm propor estas alterações e depois nós percebemos que as contas que apresentam não devem ser assim muito robustas, porque se o tal diz que não as consegue fazer, como é que eles as fizeram? E se eles já as tinham feito, porque é que vêm pedi-las ao tal? Isto é de facto uma história tão mal contada que eu dou estas copas ao tal por pelo menos denunciar esta enorme, esta opacidade, esta leviandade com que se vão legislando matérias orçamentais importantes no Parlamento. Uhum. A próxima carta é do Jorge Fernandes. Jorge, ainda antes do naipe que escolheste, da tua carta em particular, gostavas de falar aqui também desta questão dos pais e filhos na política. O Luís Aguiar Correia estava a falar de Francisco César e Carlos César. Tu queres falar do filho de António Costa? Sim, olá Vanessa, eu quero falar do filho de António Costa. Quer dizer, o filho de António Costa, neste caso, não foi para um lugar político, mas decidiu, há, enfim, pouco mais de uma semana, demitir-se do cargo de presidente da Junta de Campo de Ourique, afirmando na altura, e passo a citar, é difícil dar a cara junto dos eleitores com a falta de informação de que disponho e sinto que é impossível, com a energia que me resta, garantir as prioridades certas para a freguesia de Campo de Ourique. Enfim, e a carta seguia com um conjunto de queixas sobre Carlos Moedas e as dificuldades de gerir a Junta de Freguesia em conjunto com, dada a gestão de Carlos Moedas na cidade. Bem, hoje ficámos a saber que afinal o problema não era Carlos Moedas, era mesmo o facto do filho de António Costa ter uma proposta do setor privado perfeitamente legítima, mas quer dizer, escusava de ter vindo enlamear o nome de Carlos Moedas e a gestão de Carlos Moedas, independentemente daquilo que ele possa pensar dessa mesma gestão, quando, quer dizer, poderia ter sido, digamos, de ter a verticalidade
de dizer, bem, tomei a decisão de sair da vida política, pelo menos por agora, e porque tenho uma oportunidade no setor privado, enfim, escusava de invocar estas coisas que não têm qualquer sentido, nem tinham sentido na decisão, como sabemos agora, ou então, quer dizer, alternativamente a ideia de que ele se demitiu sem saber o que ia fazer e foi o desempregado, provavelmente, que menos tempo teve no mercado de emprego. Pedro Costa alegou essas incompatibilidades com Carlos Moedas, agora é o novo diretor-geral da GCI Media Group. Jorge, agora sim a tua carta que é de paus, e para o cabeça de lista do Chega às eleições europeias, António Tanger Correia, ele foi entrevistado esta sexta-feira no Sob Escuta da Rádio Observador. Vamos só ouvir aqui primeiro alguns excertos. Vamos estudar isso a fundo e vamos ver se é possível ou se não é possível. Mas fazer uma proposta baseada na ideia que os fundos europeus a podem pagar. Quer dizer, estavam tanta coisa, também podem pagar isso, não é? Que é o bem-estar dos cidadãos da União Europeia. Nós temos vários operadores a nível de governos que, de uma maneira ou de outra, vão alinhando. Mas quem? Se vimos Macron, por exemplo... Macron está às ordens dos Macron operadores da nova ordem mundial? Ou é um deles? Não é isso. O Macron era funcionário dos Rothschild, não é? O que é facto é que estavam lá menos pessoas a trabalhar nas Twin Towers, um local onde muitos judeus, enfim, 90% ou 85% das pessoas que trabalhavam nas Twin Towers eram judeus. Ah, eram? No arranque deste som, António Tanger Correia referia-se aos fundos europeus poderem pagar as pensões e depois acabou por falar também sobre uma teoria sobre os judeus e o 11 de setembro e também ainda outros temas que foram levantados nesta entrevista à Rádio Observador. Jorge, e é sobre isto que queres falar? É claro, isto é um ponto incontornável. Havia uma personagem que Ricardo Araújo Pereira tinha, que era o gajo da Alfama. E como toda a gente sabe, o gajo da Alfama é o indivíduo que se julga mais esperto que os outros e que sabe a verdade sobre tudo. Ao contrário de todos nós, que somos uns otários, não é? E que acreditamos naquilo que vem nos jornais. E claro que hoje as redes sociais permitem aos gajos da Alfama ter acesso a ainda mais informação que os distinguem de nós. Saber, por exemplo, coisas sobre o presidente francês ou os judeus. E o que me preocupa aqui, na verdade, não é que Tanger Correia seja candidato do Chega, mas sim que em algum momento, no passado, ele tenha sido embaixador de Portugal em Israel, na Lituânia, no Egito, quer dizer, em países importantes. E estas declarações são do domínio do delírio absoluto por parte de alguém que fez parte do corpo de embaixadores portugueses. A ideia de que Macron será um agente da família Rothschild, que os judeus terão sido avisados para não irem trabalhar no 11 de setembro, quer dizer, isto é risível. Sinceramente, não fico minimamente espantado que André Ventura tenha escolhido este senhor como candidato ao Parlamento Europeu. De resto, seria muitíssimo curioso ouvir o número 2 da lista do Chega, o Tiago Moreira de Sá, uma pessoa que eu conheço e que estimo, o que é que ele tem a dizer sobre isto, quanto mais não seja porque foi uma pessoa que nas últimas décadas escreveu, pensou e fez parte do establishment da política externa portuguesa. Apesar desta entrevista do Tanger Correia ter sido um momento de risota, que foi isso que se tornou, quer dizer, nas redes sociais hoje o Twitter estava inundado de memes, enfim, tudo isto. Não é, quer dizer, Portugal enviar gente deste calibre para a Europa é um bocadinho triste, embora, infelizmente, muitas pessoas com estas ideias serão eleitas para o Parlamento Europeu em junho. Luís? O Tiago Moreira de Sá já reagiu, Jorge. Já reagiu? Não vi isso. Já reagiu há 4 horas do tweet. Eu leio-te. Acusação de antissemitismo é um ultraje. Estamos do lado de Israel e da comunidade judaica e condenamos categoricamente qualquer tipo de antissemitismo. Há décadas, quer eu, quer o embaixador Tanger Correia, lutamos contra esse mal absoluto, com palavras e ações. Claro que várias pessoas lhe responderam com citações da entrevista e, aliás, aqui o João Caetano Dias respondeu com piada a dizer: a gente até quer acreditar em si, mas depois vê a entrevista e não parece ter sido forjada. Não, a entrevista não foi forjada, de certeza. Exatamente. E o que é extraordinário nisto, nessas teorias da conspiração, como esta de achar que os judeus foram avisados de que ia haver o ataque às Torres Gêmeas e que por isso nesse dia não foram muitos judeus trabalhar e por isso é que morreram tão poucos judeus no dia 11 de setembro. O que é absolutamente extraordinário com isto, de uma declaração dessa, é quando o jornalista o tenta picar e tentar, mas está a dizer que foram avisados. Ele está a dizer, não, só estou a dizer que é uma possibilidade. Quer dizer, e acha mesmo que é possível avisar milhares de pessoas para não irem trabalhar num determinado dia porque vai haver um ataque terrorista e
isto ser uma conspiração de tal forma bem feita que ninguém sabe, que nunca haverá um e-mail que seja libertado, que esta informação não é disponibilizada ao público. Pronto, quer dizer, isto tudo se passa no maior dos secretismos, como se fosse possível avisar milhares de pessoas de uma coisa destas. Não, o interessante de tudo isto para mim, pelo menos, quer dizer, e que ele seja um chalupa, que tenha estas ideias assim, enfim, estranhas, vamos dizer assim, para sermos simpáticos, é o menos. Agora. A ideia de que este senhor foi embaixador de Portugal, andou a representar Portugal em chancelarias internacionais e teve, enfim, acesso até à informação, que não é informação pública, é informação privilegiada, típica de pessoas que estão envolvidas em meios de negócios estrangeiros, é absolutamente fascinante. Quer dizer, que isto põe em causa tanta coisa e dá-nos isto. É claro que, naturalmente, as declarações são apenas dele, não tem qualquer tipo de implicação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas quer dizer... Mas tem implicações para o Chega. Não, isso bem, chega assim, mas o ponto aqui é que isto para mim não me surpreende. André Ventura escolher alguém deste calibre não me surpreende, honestamente. Quer dizer, e aquilo que me disseram até foi que Tanger Correia ainda não terá compreendido que quando agora ao falar não está a falar com os amigos ou que não está no clube tauromáquico ou no turf com a malta de Cascais, mas que está de facto a falar para o país e que toda a gente ouve. Ainda vamos falar mas em breve aguardo as declarações que vão denunciar a ligação aqui do Jorge também à família Rothschild. Só espera. Terminamos com esta carta humorística da Susana Peralta, esta primeira parte. Ainda vamos falar de eleições europeias na jogada da semana. Até já. Jogada da semana no Fora do Baralho. Como prometido, vamos olhar para as estratégias eleitorais nesta pré-campanha para as europeias. Será que alguma vez saímos da campanha das legislativas às europeias? Isto passa mesmo tudo num instante. Os partidos estão a apostar em várias frentes. Com a apresentação dos programas para as europeias, a AD e PS acabaram por vincar algumas dessas apostas, lançaram pistas sobre outras. Pedro Nuno Santos discursou até mais tempo do que Marta Temido, a cabeça de lista do PS, sendo que os dois colaram PSD e CDS à extrema-direita pela questão da imigração e do aborto, e Pedro Nuno terminou esse discurso dizendo que primeiro é ganhar a Europa e depois ganhar Portugal. Luís, isto é o pronúncio de que vamos ter uma campanha para as europeias onde se vai falar pouco de Europa? Luís, não queres conversar comigo sobre a Europa? Os partidos estão, de facto, aqui num clima de pré-campanha. Susana? Eu, como eu sou uma pessoa da Europa e ontem passeei por Lisboa com o pino da Europa e ontem foi o dia da Europa, tenho todo o gosto em falar da Europa, que é uma das minhas histórias de amor. Eu acho que não, ou seja, eu acho que infelizmente para nós todos, para a grande desgraça coletiva da nossa democracia, o contexto político em Portugal não é conducente a um debate sereno sobre a Europa, porque já a própria proximidade temporal entre as eleições legislativas e as eleições europeias já não era boa para isso, e tendo em conta o imbróglio parlamentar que saiu das eleições legislativas, eu julgo que vai ser ainda mais difícil. De facto, falta um mês e ainda não se viu nada de jeito acerca da Europa. Houve aqui umas apresentações dos programas, enfim, algumas manifestações de intenções um bocado vagas, não é? Digamos quase uma espécie de uma Europa cor-de-rosa, mas a Europa neste momento não é cor-de-rosa. A Europa está em guerra, temos um alargamento muitíssimo complicado pela frente, que não apenas pela Ucrânia, pelos próprios Balcãs, pela Moldávia, temos a questão da governança económica da Europa, temos a questão da própria, como é que nós vamos ter uma Europa que funcione em termos das suas regras de decisão em face deste alargamento que aí vem. E, portanto, eu gostava que, por exemplo, Sebastião Galho vem dizer que vai incluir a habitação na Carta dos Direitos Fundamentais. Bem, não sei dizer como é que isso se faz, também não sou jurista, não tenho interesse, mas quer dizer, não. Eu queria que nós falássemos dos problemas concretos da Europa
e, de facto, os grandes desafios que este mandato do Parlamento Europeu vai ter, e fica à espera que isso apareça, mas, digamos assim, com algum desencanto. A julgar por estes primeiros discursos ainda de pré-campanha, Luís, ficas pouco otimista no que toca à discussão real dos problemas europeus? Eu confesso que, quer dizer, eu percebo a Susana e percebo que, sendo as eleições para o Parlamento Europeu, que devíamos estar a discutir questões europeias. Porque nós temos de ter noção de que o nosso papel no Parlamento Europeu é minúsculo. Nós somos muito poucos no meio de muitos deputados. Achar que qualquer discussão que nós aqui tenhamos e quaisquer opiniões que nós aqui tenhamos vão de alguma forma influenciar as políticas europeias e o que vai sair do Parlamento Europeu não dá, quer dizer, não está correto, não vai acontecer. E, quer dizer, isso quando muito seria possível se houvesse de facto partidos à escala europeia e nós votássemos num Parlamento Europeu da mesma forma como como as regiões votam no Parlamento Nacional. Também se divide, portanto, as eleições para o Parlamento Português também são divididas por distritos. E admito que numa eleição desse tipo, em que cada país fosse uma espécie de distrito, talvez fosse possível discutir as coisas europeias, porque aí cada partido representava uma visão europeia. Agora não, quer dizer, nós votamos no LIVRE, ou no Bloco de Esquerda, ou no Chega, ou em quem quer que seja, e vão ser meia dúzia de deputados no meio de centenas. Não vão ter impacto. E, portanto, a consequência disto é que, de facto, estas eleições acabam por ser muito pouco importantes para as eleições em Portugal, vistas do nosso lado, são muito pouco importantes para o destino da Europa e, portanto, naturalmente transformam-se em eleições nacionais, numa segunda volta, numa terceira volta, num tocar a rebate, seja o que for seja qual for a forma que os partidos encontrem de chamar a atenção dos eleitores, e é isso. Portanto, não há aqui grande volta. E depois, diga-se passagem, também há muita... quer dizer, há muito misticismo, diria assim, sobre os verdadeiros poderes do Parlamento Europeu. Quer dizer, tem algum poder, mas não tem assim muitos. Grande parte das políticas europeias são definidas a nível da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, e não propriamente de se nós elegemos o 6º deputado do PSD, ou o 7º do PS, ou o 6º do PS, ou seja o que for. Por poucos que sejamos, Susana Peralta, é importante estarmos no Parlamento Europeu ou não? Quer dizer, porque a questão é verdade que o Parlamento Europeu é um órgão com relativamente pouco poder, o que não quer dizer que não seja importante a vários níveis, desde logo de escrutínio, de trabalho de estudos, de comissões, que permitem trazer temas à agenda e que de alguma forma, obviamente, vão depois condicionar a política decidida e os trabalhos dos restantes órgãos, mas sobretudo o que eu também queria era defender a importância dos nossos 21 eurodeputados e eurodeputadas. Porque, quer dizer, eles não vão lá, e eu não estou a dizer que o Luís quis dizer isto, atenção, mas queria qualificar isto que eu acho que é importante. Eles não vão lá atuar em bloco, portanto, eles não vão lá, não são 20 pessoas que vão para lá enquanto eurodeputados portugueses. Os deputados do PS vão se juntar ao Partido Socialista Europeu, os deputados da AD vão juntar-se ao Partido Popular Europeu, os eurodeputados do LIVRE, se os houver, vão juntar-se aos Verdes Europeus, e isso quer dizer que vão, no fundo, fazer parte de um corpo de alguma forma coerente, naturalmente com as suas diferenças, porque isto é um espaço democrático que tem 400 milhões de eleitores, portanto não há milagres quanto a, digamos, a grandes consensos nisto, mas quer dizer, um corpo de ideias de alguma forma coerente que depois influencia este caminho desta união que estamos a construir em conjunto. E portanto, eu acho que... E depois há o tal trabalho das comissões, há o trabalho de preparação de reformas, como por exemplo o trabalho que houve recentemente da própria reforma da governança económica e financeira da União, na qual o Parlamento esteve envolvido, e termos lá eurodeputados de qualidade, e aí se calhar a falta de experiência dos que vão para lá agora não nos vai ajudar, mas enfim, para levarem a cabo esse trabalho é importante. Portanto, essas 21 pessoas podem ter o seu papel e eu acho que nós devemos levar estas eleições a sério. Jorge? Eu aqui tendo a concordar mais com o Luís, isto é, acho que os eleitores, apesar de tudo em toda a Europa, não são estúpidos, isto é,
os eleitores participam menos nestas eleições e percepcionam estas eleições como eleições de segundo ordem, porque de facto são isso. As eleições que contam verdadeiramente para decidir o seu destino são as eleições em que os eleitores vão votar no seu governo nacional e o seu governo nacional toma decisões internamente e depois representam-os no Conselho Europeu, que é o sítio onde, no fundamental, se tornam as decisões centrais. A União Europeia tem uma enormíssima máquina de propaganda que nos quer fazer crer que, de facto, o Parlamento Europeu é um centro de poder. Mas, quer dizer, qualquer análise fria, séria dos números e do que se passa verdadeiramente e da distribuição fática dos poderes, não é a distribuição, digamos, no papel, distribuição fática dos poderes, quer dizer, mostra como estas eleições são eleições completamente vazias de sentido político. Quer dizer, eu lembro perfeitamente nas últimas eleições, tínhamos 2 candidatos a tornarem-se vice-presidentes da Comissão Europeia e depois Ursula von der Leyen, a sua eleição, no fundo, foi decidida numa reunião do G7 no Japão, em que Merkel, na altura, e Macron tomaram um chá à parte da reunião e tomaram a decisão, ignorando, de resto, os resultados das eleições europeias, para os quais, de resto, tinham sido apontados outros Spitzenkandidaten. Completamente, eu estou completamente de acordo contigo. Tens toda a razão, foi um atropelo vergonhoso. Acho que não, quer dizer, é verdade, não é? Susana, esses candidatos, quantos comícios fizeram em Portugal? Mas a questão ou seja, estás a perceber o absurdo. Nós estamos a falar de, supostamente, o Parlamento Europeu iria eleger aquelas pessoas para serem presidentes da Comissão Europeia, portanto, e à partida o vencedor seria o vencedor. Ok, então isto é uma eleição a sério. Ok, quantos comícios houve em Portugal? E não, portanto, agora esta coisa dos quando houve na Holanda, houve isto, e simplesmente, desculpa, dizer que se fosse escolhido um daqueles dois, se tinha seguido algum procedimento, não, tinha sido um diretório na mesma a escolher um daqueles dois. Como eles apareceram, foi simplesmente de uma forma menos transparente possível. Quer dizer, foi combinado entre eles. Um bocado como a von der Leyen, que também me parece que surgiu como contraponto de Christine Lagarde ser governadora do Banco Central Europeu. Aliás, eu termino só com isto, deixa-me só dizer isto, eu termino só com este ponto, quer dizer, em teoria, os Spitzenkandidaten não estão mortos, continuam a existir. Aliás, houve outro dia um debate, acho que foi esta semana, que foi transmitido por toda a Europa, enfim, houve várias universidades que organizaram sessões coletivas de visionamento, com debates, etc. Mas eu vou confessar, eu não faço ideia quem sejam os Spitzenkandidaten, porque toda a gente sabe que aquilo, no final das contas, nada daquilo. Portanto, o sistema de Spitzenkandidat foi criado com pouco em circunstância em 2014, enterrado em 2019 com a eleição de Ursula von der Leyen, mais uma vez, decidida no Japão, e pronto, quer dizer, em 2024 aquilo continua a existir no papel, mas nós fingimos todos que aquilo não existe. Portanto, a falta de participação dos cidadãos significa que as pessoas não são estúpidas, é mesmo isso, as pessoas sabem perfeitamente o que é que está em jogo, que é muito pouco. Jorge, mas o facto de haver atropelos, eu estou completamente de acordo contigo, mas se nós desistirmos de eleger este que é o único órgão com legitimidade democrática direta, não estou a dizer que os outros não têm, atenção, da União, estamos de alguma forma a calcionar esse entorce e a abrir a porta a que haja mais entorces desses, não é? E depois, há um trabalho legislativo que é levado a cabo pelo Parlamento que é importante. Portanto, quer dizer, eu não gosto muito também desse discurso de eu percebo-te, mas quer dizer, essa coisa é bem, então está bem, então uma vez que tratam aquilo mal, vamos amoar e vamos achar que... Não é amoar, eu acho que a União Europeia tem que assumir, a União Europeia não pode estar no meio da ponte como está neste momento. A União Europeia neste momento tem funções, tem uma componente política e de desenho elitista, se quiseres, em que as elites em quartos cheios de fumo, se costuma dizer, tomam decisões, e uma componente popular. Mas a componente popular é sim uma coisa meio estranha, quer dizer, e portanto tem que se decidir completamente. Ou avançamos realmente para a componente popular, e avançamos mesmo, com eleições em que realmente do Parlamento Europeu emana com a Comissão, embora a Comissão também não seja o executivo enfim, isto é uma longa discussão. Mas quer dizer, esta mistura entre componentes elitistas com componentes populares, assim é que não pode funcionar, quer dizer. Portanto, estou de acordo contigo, mas se nós tivermos uma visão relativamente para que caminho é que
há de avançar, ou que devia avançar, cada um de nós terá uma visão sobre isso, uns acham que é mais intergovernamental, eu acho que devia ser mais popular, como tu lhe chamas. Então, eu quero muito reforçar a importância desta eleição e deste órgão. Pronto. Eu acho que é através do seu reforço e da sua legitimidade democrática e de uma maior participação eleitoral que depois esse caminho também fica mais legitimado. Eu acho que posso chegar aqui nessa um perspectiva da consenso, Constituição. Susana. Desculpa. Eu acho que temos aqui um consenso. Portanto, tu concordas connosco na prática e nós concordamos contigo na teoria. E eu vou recentrar parece-me aqui a nossa conversa, porque estávamos aqui a falar também do programa do PS para estas europeias. Faltou-nos falar aqui também da AD. Sebastião Bugalho lançou 2 grandes bandeiras da candidatura, habitação e idosos. Ao contrário de Marta Temido, focada muito no discurso que tinha no papel, Sebastião Bugalho improvisou mais. Jorge Fernandes, só um pequeno comentário. Quem é que esteve melhor na forma e na substância? Acho que Sebastião Bugalho esteve melhor na forma e na substância. Eu quero ser claro sobre uma coisa. Eu acho que nem Sebastião Bugalho, nem Marta Temido, até há umas semanas atrás, tinham pensado profundamente sobre a Europa, sobre o projeto europeu. Ao contrário, por exemplo, de pessoas como Rui Tavares, Paulo Rangel, Maria Manuel Leitão Marques, que foram pessoas que, há muito antes até de assumirem funções, digamos, na Europa, tinham ideias, quer dizer, interessavam-se sobre a matéria. E, portanto, o que vai acontecer a Temido e a Bugalho é que vão aprender a falar sobre a Europa e aprender sobre a Europa já no cargo. E, portanto, quer dizer, agora, como isto aqui, e esta pergunta tua é um bocadinho mais direcionada para ganhos eleitorais próximos, digamos assim, para as próximas semanas, e para o impacto que as eleições terão até em Portugal, eu penso que as próximas semanas mostrarão que Marta Temido foi um erro de casting de campanha. Isto é, não acho que Sebastião Bugalho seja politicamente mais sofisticado que Temido, mas acho que é mais capaz de esconder a sua impreparação e tem muitas horas digamos, de televisão e de exposição pública. Marta Temido também, mas enfim. Eu penso que Marta Temido vai mostrar. Eu vi uma entrevista dela na CNN esta semana e fiquei francamente um pouco impressionado. Quer dizer, ela estava notoriamente impreparada em matéria europeia e não conseguiu. Eu acho que o Bugalho também não está preparado, mas acho que ele esconderia melhor, digamos assim. Queres falar, Luís? Pareceu-me que estavas a entrar. Não ia dizer muito, mas já que me passaste a palavra, deixa-me só dizer que eu acho que este caso da Marta Temido mostra mais uma vez a importância que os partidos dão a isto. O Partido Socialista, ou porque não a quer como candidata à Câmara de Lisboa, ou porque começou a ter desconfiado das capacidades dela enquanto candidata e achou melhor testá-la para ver se ela funciona bem em campanha ou não, resolveu lançá-la como cabeça de lista. Esta é a única explicação que eu encontro para ela ser cabeça de lista do partido e, portanto, uma ou outra, ou despachá-la de Lisboa ou testá-la a ver se ela funcionaria bem numa campanha eleitoral, mas isto mostra bem a forma como os partidos olham para a eleição do Parlamento Europeu. Eu tenho um semi-trunfo para o Luís, porque eu acho que a percepção que nós temos da Marta Temido não é a mesma percepção da generalidade da população e ela foi uma ministra, uma política muito popular e muito querida. Não estou a falar dela em campanha. Não, eu concordo contigo. Obviamente que eu tenho uma opinião diferente dela da maioria das pessoas. Eu estou a falar vê-la em campanha, não é? Eu acho que a determinada altura... O PS está a usar um trunfo eleitoral nestas eleições. E vamos ver como é que ela funciona em campanha. Sim, vamos ver, mas eu acredito que a intenção à partida do PS era de usar um trunfo e não de descartar uma pessoa e tal, como estás a dizer. E nesse caso, trunfo seria no sentido positivo e não negativo, como aqui no Fora do Baralho. Mas nesse caso é grave, não é? Porque nesse caso usaram-na como trunfo à Assembleia da República, um mês depois para o Parlamento Europeu e 2 anos depois vão usá-la para a Câmara de Lisboa. Já começa a aparecer que os candidatos do Partido Comunista que é sempre o mesmo candidato do Partido Comunista a todas as eleições. Não é? O João Ferreira, a determinada altura, tinha esse papel. Era o candidato... A Marta Temido garantiu esta semana na CNN, foi entrevistada, e bem entrevistada, pelo José Alberto Carvalho. E sobre essa matéria ela garantiu que não iria portanto, abandonar o cargo na Europa, enfim, para um imponderável... Só de algum imponderável. Claro, isso é óbvio. Em política, o que é hoje, amanhã pode não ser, mas isso acaba, já que estamos a falar aqui em tática política, ou a improvável, possível tática política, esta semana ficou marcada também pela questão das reparações às ex-colónias, tendo em conta que o Chega apresentou uma queixa-crime contra o Presidente da República por traição à pátria. É a primeira vez que tal acontece no nosso país. Os partidos foram unânimes em condenar esta iniciativa. O Chega quer apresentar, mas a queixa não vai até ao Supremo, tendo em conta que era preciso uma maioria de 2/3 do Parlamento. Jorge, foi longe demais o partido de André Ventura?
Penso que sim. Eu, antes de mais, quer dizer, eu acho que Ventura, acho que em relação à ideia de traição à pátria não tem qualquer sentido, e que Ventura, mesmo dentro do que é o seu quadro habitual, tanto comportamental quanto de posições, foi longe demais. Eu não gosto do modo como Marcelo Rebelo de Sousa está a exercer o seu mandato, quer dizer, sempre o disse, nem achei que o tempo e o modo como lançou a questão das reparações tenham tido qualquer sentido, quer dizer, aquilo é uma coisa demasiado importante para falar assim rapidamente entre um copo e outro num jantar com correspondentes. No entanto, acusar o Presidente da República de traição à pátria é simbolicamente muito forte e não deve ser uma coisa que levamos de ânimo leve como mais uma loucura de Ventura. E para quem acha que Ventura poderá ser uma companhia recomendável no futuro, para um eventual parceiro de governo, este tipo de chicana política, esta ausência de observação das regras de convivência democrática, mostram isto à sociedade. Quer dizer, Ventura ainda por cima é jurista e aparentemente um bom jurista, tudo nos indica isso. Ele sabe perfeitamente, como nós sabemos, quer dizer, que o crime de traição à pátria está perfeitamente tipificado e tem a densidade jurídica necessária para perceber se aquilo corresponde ou não corresponde. E é evidente que isto é pura chicana política, e eu espero que os partidos políticos, quando houver um debate, porque vai haver um debate na Assembleia antes disto ser naturalmente parado democraticamente, espero que os partidos políticos consigam ter um debate com elevação e não caiam, digamos, na ratoeira do Chega, enfim, de fazer uma discussão, enfim, sobre, por exemplo, sobre reparações, sobre as ex-colónias, sobre os retornados. É claro que Ventura aqui tem aqui uma constituency eleitoral bastante forte, quer dizer, ele está perfeitamente a perceber que existe aqui. De resto, como Paulo Portas, em tempos, percebeu que, por exemplo, os ex-combatentes, os retornados, etc., podem ser perfeitamente aqui um alvo eleitoral apetecível, e é evidente que ele joga esta carta aqui, não é todo inocente, porque Ventura pode ter muitos defeitos, e tem, mas ser estúpido não é um deles, ele é um homem profundamente inteligente. Agora, claro, foi longe demais. Aqui o nosso jogo não tem ratoeiras, usando aqui esta expressão do Jorge Fernandes, é mesmo jogo limpo. Fora do Baralho está de volta para a semana, próxima sexta-feira, depois das 7. Até lá.